Você sabia que de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais? E se for considerar aqueles que têm curso superior, 1 a cada 8 estão na mesma condição? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal. Me chamo Daniela Marley. Este é o canal Pedagogia da Vida Real. Aqui falamos sobre recursos que você pode usar para educar melhor crianças e adolescentes em casa, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esses dias saiu uma pesquisa, na verdade não é bem uma pesquisa, é um levantamento, que é chamado Indicador de Alfabetismo Funcional, né? É uma iniciativa da Ação Educativa, eu preciso de uma colinha, né, para falar todo mundo aqui que faz parte, junto com a Consultoria de Conhecimento Social, Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Unesco e Unicef. Então, todo mundo aí faz esse levantamento. E os níveis estão similares aos de 2018, tá? Então, um nível pré-pandemia, inclusive. Então, como eu falei, cada 10 pessoas, cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais e, se for considerar os que têm curso superior, 1 a cada 8. Vamos falar primeiramente o que é o analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional, o analfabeto funcional, ele sabe ler, ele escreve o nome, senão ele não seria considerado alfabetizado. Porém, ele não entende textos simples, ele tem dificuldade de interpretação de textos e, ainda por cima, ele tem dificuldade também com operações matemáticas, mesmo operações matemáticas, né? Mesmo aquelas mais simples. Então, são pessoas que estão nessa condição. Então, é assim, é uma situação muito séria, principalmente se você for levar em consideração quem tem curso superior, porque são aí mais de 15 anos dedicados ao estudo e que, né, serviram para isso, né, para essa falta, tem essa lacuna. E por que que isso acontece, né? Eu coloquei aqui 3 motivos pelos quais isso acontece. O primeiro deles é porque educação no Brasil, ele é usado meio que para fins eleitoreiros, sabe? Não é usado realmente como um projeto de governo, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Não é usado com aquela coisa a longo prazo para você formar cidadãos melhores, para formar cidadãos mais conscientes, até porque isso não interessa a maioria dos governantes, não é mesmo? Isso não interessa, interessa que a população seja mais ignorante, quanto mais ignorante, melhor, né? Melhor para ser, inclusive, manipulado. E assim, eu vou citar um caso específico que eu ouvi do que o Cristóvão Buarque falou em uma entrevista, eu não lembro se foi no Roda Viva, mas isso já faz um tempo. O Cristóvão Buarque, para quem não sabe, ele foi ex-governador do Distrito Federal, ele é professor e ele foi o primeiro-ministro do governo Lula no primeiro mandato dele lá em 2003. E ele queria fazer um projeto de educação de base, né? Ele falando isso, palavras dele, tá? Então ele falou sobre isso e aí ele levou esse projeto ao então presidente atual, né, mas na época, né, lá em 2003, lá no primeiro mandato, né, ele foi presidente, ele foi ministro da educação, eu acho que entre 2003 e 2005. E aí ele levou esse projeto pro presidente, pro então presidente, e aí o Lula falou que seria mais interessante fazer um projeto para levar mais pessoas ao curso superior, porque isso traria mais votos, não é mesmo? Assim, é importante facilitar a entrada do brasileiro ao curso superior? Claro que é importante. Mas como essas pessoas entram no curso superior? Porque se essas pessoas não estiverem preparadas, elas não vão conseguir exercer os seus cargos lá na frente quando elas se formarem. Ou então elas vão fazer esse trabalho muito mal e aí elas vão se tornar mão de obra barata. Então, assim, é trocar 6 por meia dúzia. Certo? Ela tem o título e ela vai se orgulhar desse título, porém ela não sabe que ela precisa de mais preparação para desenvolver aí a sua carreira de uma forma mais adequada. Então, este é um ponto. Eu não tô falando especificamente do governo Lula, porque se você levar em consideração, todos os governos fazem isso, de certa forma, né? Por isso que a gente vai para o segundo nível, que é a queda da qualidade da educação. Assim, a queda é uma coisa muito visível, isso já faz muitos anos, e da educação de base, tô falando, né?
Então, então, nós temos aí aprovação automática, não tem mais reprovação, existem rankings para as escolas fazerem aí escolas que aprovam mais, então as escolas aprovam de qualquer jeito. Então, há um sistema que simplesmente vai empurrando alunos ano a ano, assim, não é raro você ver relatos de professores, de profissionais de educação que falam que tem que lidar com alunos do 6º ano, né, antigamente a 5ª série, que mal sabe escrever o nome. Então, é uma coisa, assim, relativamente comum, não é uma exceção à regra, tá? Isso, infelizmente, é uma coisa que está, assim, indo para a educação, assim, é só ver os rankings do Brasil no ranking PISA, né? O Brasil tá sempre lá atrás. E, assim, à medida que a educação pública, ela cai a qualidade, a educação privada vai para o mesmo caminho. Porque você não precisa oferecer muito, porque aí se torna mais barato, né? Então, tem a questão também mercantil, a questão de mercado. Então, quando você faz uma coisa mais nas coxas, digamos assim, é mais barato. Então, você pode cobrar mais barato, você pode ter uma mão de obra mais barata. Então, a educação privada também cai a qualidade. Então, tem esse porém também. Esses são os 2 pontos. E o terceiro ponto é em relação à queda, assim, ao afastamento das famílias da vida escolar de crianças e adolescentes. Aliás, se você é pai e mãe, quer saber mais sobre isso, como estar mais presente, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, tá? Já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante para que o YouTube leve este conteúdo a mais e mais pessoas, certo? Então, agradeço muito se você fizer isso, ok? Então, vamos lá. Falando sobre o afastamento das famílias. Isso é uma coisa muito comum. E por quê? Porque agora os pais estão trabalhando mais. As mães entraram já no mercado de trabalho de uma forma definitiva. E assim, a vida nas grandes cidades, ela tá muito corrida, né? Então, você tem que sair bem mais cedo, o tempo de deslocamento entre o serviço, você perde horas, né, entre o trabalho e em casa, nas grandes cidades. É uma vida sempre com pressa. Então, a gente né, os pais acabam levando tudo isso para a escola, acabam terceirizando essa educação. E aí, quando os pais não fazem o trabalho deles, que é olhar, quer verificar, quer conversar, quer se comunicar, a coisa acaba ficando mais difícil, porque as crianças e adolescentes, na cabeça deles, eles interpretam que aquilo não é tão importante assim. Então, eles acabam se afastando e eles acabam se desmotivando para estudar. Aí você pergunta, como levar essas crianças e adolescentes de novo? Eu não vou nem falar crianças, porque crianças fazem mais ou menos tudo que os pais fazem, né? Mas os adolescentes, eles têm esse problema, né? De quando eles se tornam adolescentes, eles começam a se desmotivar. E como levar esse pessoal de volta para os estudos, de volta para se motivar a se instruir? É fazendo um bom trabalho de after schooling, né? Para quem não faz homeschooling, um bom trabalho de after schooling. O que seria isso? Acompanhar, né? Não é só acompanhar a lição de casa, é acompanhar, é conversar, é discutir, é ajudá-lo a encontrar tempo para fazer a lição de casa, proporcionar um bom ambiente. E um bom ambiente, eu não tô falando de um cômodo exclusivo para isso, a gente sabe que para muita gente isso não é possível, né? Às vezes a pessoa mora num lugar pequeno, então pode ser na mesa da cozinha, proporcionar o tempo, ajudá-lo a criar essa rotina, porque para eles é muito difícil criar essa rotina, participar mesmo, estar ativo, ver o que ele está aprendendo na escola, participar de experiências, fazer experiências, não dar atividades em PDF, mas proporcionar experiências, pode ser experiências científicas, pode ser através de livros paradidáticos, pode ser através de histórias em quadrinhos, pode ser através de jogos, enfim, proporcionar um ambiente que facilite o aprendizado e que torne o aprendizado interessante. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um programa chamado After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar.
Eu vou deixar o link para mais informações aqui no primeiro comentário, ou na descrição, ou nos dois, tá? Para eu não esquecer. E aí você tem mais de 5 horas de conteúdo em vídeo, no qual tem vários recursos, diversos recursos para crianças de 4 até adolescentes de 17 anos, tá? Então, assim, tem várias sugestões de atividades, do que pode ser feito, de como administrar o tempo da família, que eu sei que o seu tempo é curto. Então, clique aqui para mais informações. Assim, é um preço super simbólico mesmo. Custa menos que um pacote de café daquelas marcas mais famosas. Então, olha, vai atrás. E tem um bônus ainda, que é o bônus sobre recursos online, para fazer com que o seu filho aprenda a usar um computador, né? E que isso é tão importante, é uma habilidade que está se perdendo, não é mesmo? Então, vai lá e te espero você do outro lado. Então, você gostou do conteúdo deste vídeo? Está preocupado? Porque, olha, isso, como eu falei lá no começo, isso pode atingir a sua família, sim. Se não há um incentivo, se há um déficit na educação, tanto ela sendo pública ou privada, pode acontecer, sim, de aí você está criando uma pessoa que vai virar uma analfabeta funcional no futuro, e isso você não quer, né? Não é verdade? Até porque essas pessoas, elas são sempre desfavorecidas em qualquer situação. Pode ser na vida profissional, pode ser para fazer qualquer coisa. Então, acaba sendo uma mão de obra barata, né? Acaba sendo, enfim, tem inúmeros prejuízos aí para a pessoa. Então, é isso. Então, vamos colocar essas crianças e adolescentes para gostar dos estudos e para estudarem, para fazer com que o estudo seja um hábito, não seja uma obrigação, certo? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.